Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Primeira João capítulo 5. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 5. Embora nós vamos ler apenas de 1 a 5, hoje nós vamos terminar o capítulo 5, e assim não vamos dizer que vamos terminar o estudo, podemos voltar numa outra ocasião, mas nós vamos hoje concluir, essa primeira parte que nós fizemos aí de vários estudos em 1 João, e vamos então fazer a leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelos Teus servos no passado, ó Pai, que foram usados por Ti, falar diretamente às igrejas daquela época, ó Deus. E assim também, ó Deus, falam conosco a partir das Escrituras que foram inspiradas por Ti, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando-nos, nos confirmando a fé, nos dando sabedoria, ó Deus, em entender também mais e mais, melhor, ó Deus, as passagens da Tua palavra. Nós assim te pedimos, oramos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos em 1 João, muitas vezes, a palavra sabemos. Ela ocorre cerca de 30 vezes. 8 vezes apenas aqui no capítulo 5. Quando não aparece o sabemos, como no versículo 2 aparece nisto conhecemos, que é a mesma coisa. Temos já dito muitas vezes, nos estudos, nas mensagens anteriores, que João estava lembrando aqueles irmãos daquilo que eles já haviam recebido, a fé que já haviam recebido. É um texto de confirmação da fé, e para que eles realmente estivessem firmes, certos da sua salvação. Existem algumas certezas, digamos assim, que fazem parte da nossa vida, que devem construir o alicerce da nossa vida. Nós vivemos num mundo de tanto relativismo, onde declarar que você tem certeza de alguma coisa é difícil. As pessoas pensam mais em opiniões, em vontades, em certas interpretações das coisas, mas você às vezes se considera antiquado quando você afirma verdades. O que você poderia dizer hoje que eu tenho certeza? Quantas são essas certezas? Temos muitas, Você tem certeza de que você está vivo? Respira aí, está vivo, Uma outra certeza, você tem certeza que vai morrer, embora a gente não queira admitir, mas é uma outra certeza. Mas sobre quais certezas que você solidifica
tem como base a sua vida? Porque, irmãos, a vida é algo muito precioso. A vida não pode ser simplesmente jogar arriscada, né, na loteria. Eu vou viver desse jeito aí, acho que vai dar certo. Não. O meu caminho tem que ser um caminho certo. Eu tenho que ter posições e convicções firmes para que eu possa, então, viver melhor e ter garantias melhores. Nesse capítulo, já havia enumerar mais de 7 certezas. A gente quer aqui apenas 3, para que a gente possa fazer algo mais prático para nós. Então, a primeira certeza que nós queremos enumerar na leitura que fizemos é que nós somos famílias de Deus, somos família de Deus e amamos a nossa família. Versículos 1 e 2. Na semana passada, o estudo, a mensagem, terminou no 4:21, que diz: ora, temos da parte dele, ou da parte de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E lembre, irmãos, que naquela oportunidade, a confirmação era que eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar meu irmão. Então, uma forma de eu realmente demonstrar que eu verdadeiramente amo a Deus é se eu amo o meu irmão. Aqui a sequência vai ser parecida quando há uma inversão, no sentido de que quando amamos a Deus, que era o raciocínio anterior, sabemos que amamos os irmãos. Aqui a ideia de quando amamos a Deus, sabemos que amamos os filhos de Deus. Eu vou tentar explicar melhor isso. Quem não ama o irmão, não pode amar a Deus. Quem não ama a Deus, não pode amar o irmão. Para amar a Deus, ame o irmão. Para amar o irmão, ame a Deus. É um pouco invertido a ideia. Se quando nós amamos nossos irmãos, nós podemos crer que amamos a Deus, agora você está falando que para eu amar a Deus, eu tenho que amar ao meu irmão também. A ideia de família. Olha o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nascido de Deus, ou seja, é filho de Deus, ama aquele ao qual o gerou. Está falando dos demais filhos de Deus, dos seus irmãos. Então quem é filho de Deus, ama aos seus irmãos. A ideia está relacionada a como eu vou dizer que eu amo, por exemplo, eu amo o José, mas eu não amo o filho do José. À medida que eu não amo o filho do José, o José vai ficar triste. Ele falou: não, você não me ama, porque se você me ama, você vai amar os meus filhos também. Esse é o princípio. Ama aos filhos. A certeza de que nós amamos ao Pai é que nós amamos os filhos, que nós amamos os nossos irmãos. Somos família de Deus. Então por isso que esse ponto diz que a certeza está relacionado a saber que nós somos família de Deus e amamos a nossa família. A família inclui Deus, o Pai, nós, os filhos e os filhos de Deus, os nossos irmãos. Nós amamos os nossos irmãos. Na linguagem de hoje, esse versículo 1 diz: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Então esta é a ideia aqui. Nós devemos amar os nossos irmãos. Aí, irmãos, nós não queremos delongar nesse tema, porque foi um tema bem repetido nas mensagens, né, no amor ao nosso próximo. Mas nós precisamos sim entender, né, como João está enfatizando de todas as formas a necessidade de nós amarmos o irmão. E podemos dizer, mas é tão difícil, né?
É muito difícil amar, mas nós sabemos que o próprio Deus, que é o nosso Pai, Ele nos ensina a amar. E mais do que isso, né? Ele intercede por nós para que nós sejamos uma família unida. O texto que está no nosso boletim, desde o início do ano, Efésios 3, 14 e 15, fala exatamente isso. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra. O Pai toma um nome, né? O nosso nome vem de Deus, Filho de Deus. E não só toma o nome, mas aqui diz, segundo a riqueza da sua glória, os concede que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Deus fortalece os seus filhos mediante o Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para que assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 17, Efésios 3, 17. Então, exatamente, qual é a causa que Deus diz aqui? Por essa causa, né? Paulo diz, me ponho de joelhos. Paulo ora por essa união, que pelo Espírito Santo de Deus nós aprendemos a amar. É difícil, mas o Espírito Santo vai colocando amor. Aqui disse que é a habitação de Cristo nos nossos corações, na nossa vida. E a gente pode ver isso novamente em João, né, 14, quando lá fala sobre Jesus, quando diz, eis que estarei e enviarei um Consolador, que estará convosco. A segunda certeza que nós queremos enumerar aqui, é que amar a Deus consiste em guardar os teus mandamentos. Olha o versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Amar a Deus, o que é amar a Deus? É guardar os seus mandamentos. A frase eu te amo, né? Eu te amo, ou eu amo o meu irmão, eu amo a Deus, ela é uma frase que pode ser muito barateada, né? Você simplesmente diz, eu amo você, meu irmão, mas por qualquer motivo você já está odiando o irmão. E amor não é falar, né? Não são discursos. O amor é vivência, demonstração, atitude. Amor não é sentimento. Sentimento vai e vem, muda totalmente. Você já reparou como às vezes a mesma pessoa, você olha para ela e fala, nossa, que bonitinho, né? No outro dia você fala, nossa, que vontade de fazer esse bonitinho desaparecer do planeta Terra, né? Então a gente é muito inviável. O gosto das coisas muda. As coisas são as mesmas, mas nosso sabor, nosso paladar muda. Isso é com tudo. Então nós temos que ter uma atitude. Quando Jesus nos amou, Ele teve atitude. Ele simplesmente decidiu nos amar. O amor é muito bem explicado em 1 Coríntios 13. É paciente. Paciência. Amar é ser paciente. Mas eu não tenho paciência. Então não ama. É benigno. Fazer o bem. Eu amo, mas ele fez isso, agora vai ver, vai se ter comigo. Não ama. Quem ama não se vinga. O amor tudo sofre. Eu amo, mas está me fazendo sofrer agora, não vou amar mais. Não ama. E aí a gente poderia, né? Tudo crê, ou seja, que espera o melhor dos outros. Quem ama, espera o melhor dos outros. Às vezes você já olha para uma pessoa esperando, e não vai dar certo. O que vai fazer não vai ficar bom. Eu tenho certeza que não vai ficar bom. Então a gente já espera o mal. Não ama? Tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba, né?
não arde em ciúmes, não se ufana. Leiam 1 Coríntios, a gente tem que ler várias vezes esse texto, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não é melindroso, não é resistente, não se ressente do mal. E assim vai por diante. Essa frase, então, eu te amo, é usada de forma muito irresponsável, principalmente no que se refere ao amor a Deus. Quanta gente está dizendo que ama a Deus, né? Ué, é só você fazer um questionário, sai na rua perguntando, qualquer lugar. Difícil você vai achar o ateu. Todo mundo vai falar, não, Deus, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas nós estamos dizendo que a gente precisa ter uma certeza, que aquele que ama, guarda os seus mandamentos. Você não pode responder que ama a Deus se você não busca guardar os seus mandamentos. Aqui nós não estamos falando de ser perfeito, mas de buscar cada dia mais, estar mais próximo da verdade. A gente vê, né, irmãos, quanto testemunho por aí. A gente costuma dizer que é testemunho, né, quando alguém dá um testemunho, mas era melhor que tivesse ficado quieto, né? Às vezes eu vejo algum cantor, algum ator, alguém que começa a falar a respeito de Jesus e grava alguma coisa. Um dia desse eu fui assistir um vídeo de um cantor, esperando, né, o que ele ia falar. Aí ele estava falando que estava gravando algumas músicas gospel, que não gostava de chamar de gospel, que era uma música cristã, uma música para Deus. Eu falei, nossa, bom, né, tá indo bem, né? Aí lá pelo meio ele começou, mas eu continuo com os meus shows, e continuo fazendo as coisas que eu faço mesmo, porque se eu não fizer as coisas que eu faço mesmo, eu não seria eu. Ou seja, as coisas que ele faz mesmo tudo, né? Não vou ficar citando aqui o que ele faz. Pecados. Ou seja, você é cristão, você é de Deus, agora você está até gravando umas músicas para Deus, mas você faz as coisas que você faz mesmo? Então não entendeu, porque quem se converte é uma nova criatura, as coisas antigas têm que passar. Aí coincidentemente eu estava lá vendo lá aquelas linhas do tempo intermináveis da nossa vida, né, que entraram na nossa vida para ficar. Eu vi drag gospel, trio drag gospel, não sei quantos já viram isso. São drag kings que fala, né? Homens vestidos de mulher, todo assim, e cantando. Vozes lindas. Aí tem um lá que começa cantando aquela música da Ana Paula Valadão. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. Mas uma voz lindíssima. E entre os outros dois, ou as outras duas, não sei o que a gente fala, né? Fazendo duetos. E eles fizeram um pupurri de várias canções. Aí essas pessoas que postam essas coisas... coloca lá, né? Você consegue ver isso sem preconceito? Não se trata de preconceito, se trata do que a Bíblia ensina. Ou você é um cristão, ou você é um filho de Deus, ou você vai se dedicar ao pecado. Então, eu citei esse exemplo porque são extremos de pessoas que conseguem na sua cabeça virar uma chave. Uma hora ela fala da Bíblia, fala de Deus, outra ela vira a chave e ela vai ser lá o que o mundo ensinou. Mas nós mesmos, irmãos, nós mesmos dizemos que amamos a Deus, mas constantemente somos atraídos pelo mundo, pelo pecado, e não só atraídos, mas caímos em tentação. Nós somos levados à raiva, ao desânimo, ao medo, aos pensamentos maus. Falamos tanto de amar, né, nosso irmão, mas às vezes nós ficamos irritados até com o corte de cabelo do nosso irmão. Uma vez tinha uma moça lá que postou lá um corte de cabelo. Estou falando tanto de postou, o pastor só fica lá no time, né? Mais ou menos. Mas postou um tal de um corte de cabelo lá. A primeira reação que eu tive, falei, nossa, que coisa horrível. Mas o problema dela, né? Então a gente muitas vezes julga, aí não gosto mais do fulano, porque ele cortou o cabelo. Você cria uma indisposição com as pessoas. E com Deus? Irmãos, não é querer ser chato, mas é a Bíblia que nos ensina isso. João escreveu, não em 1 João, mas em João 14, 21, as palavras de Jesus. Jesus disse isso:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem é o que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ainda no capítulo 14, no versículo 23, se alguém me ama, Jesus dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então esta é a segunda verdade que nós queremos levantar aqui. Primeira verdade, nós somos família de Deus, nós devemos amar nosso irmão, devemos amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu demonstro que eu amo meu irmão. Quando eu amo meu irmão, eu demonstro que eu amo a Deus. É uma lógica aí difícil de entrar na cabeça da gente, mas pensa bastante na sua casa lá que você vai conseguir. Sabemos que devemos obedecer a Deus. Aquele que ama, guarda os mandamentos. Guardemos os mandamentos. E a terceira e última verdade é que podemos pela fé vencer o pecado. 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso é bom saber, né, irmãos? Sabemos que vencemos, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu disse no início que são poucas as certezas, né? Nos basta saber que vencemos. E todo esse livro de 1 João, como eu disse já muitas vezes, foi escrito para que nós tenhamos a certeza da salvação. Os testes que nós vamos aqui fazendo a nós mesmos, na nossa vida, para que nós possamos comprovar que somos salvos. Se estamos falhando, precisamos nos preparar mais e assim ser aprovados nesses testes. Como eu posso conseguir guardar os mandamentos? Parece impossível, difícil demais. Como eu vou amar a irmã lá que raspou o cabelo lá metade? Tudo é impossível para nós, irmãos, que somos de sentimentos tão vulneráveis, que somos tão fracos, que facilmente nos indispomos com qualquer coisa. Vai lá na Disney, você vai ver gente chata lá reclamando. Não é porque está lá na Disney que é chato, mas assim, agora não tem jeito, já falei, não tem jeito de consertar, né? Mas gente reclamando, poxa, mas você está aí num lugar tão bonitinho, tão maravilhoso, né? Está reclamando. Ou seja, reclama no aeroporto, reclama na rodoviária, reclama em casa, reclama quando está tudo bem, reclama quando está tudo mal. Então, de todo jeito, né, nós temos dificuldade. Como então vencer isso? Como vencer isso? Da mesma forma que nós ouvimos há pouco, né, que Jesus intercede por nós, o Espírito Santo nos ajuda. Nós temos outras passagens, como Mateus 11, 28 a 30, que Jesus diz, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no final desse versículo, no versículo 30, diz, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É relativo a essa ideia do que é pesado, do que é leve. Tem muitas coisas leves que nós não damos conta, porque nós não nos fortalecemos em Cristo. E porque nós não nos esforçamos também, né, irmão? Até um peso leve você precisa de determinada força para sustentar. Precisamos nos mover. Mas aqui mesmo em 1 João 5, versículo 3, aqui diz que nós devemos guardar os mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que significa isso? Que não são difíceis de obedecer. Não são pesados. Versículo 4 diz, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Repare, quem que vence o mundo? O que é nascido de Deus, que é novo, que tem nova vida, o que está com Jesus. Vence o mundo. O que é o mundo? Lembra o que nós estudamos já? O mundo é o pecado, é o mal. Não ameis ao mundo.
Então não é que nós vamos vencer o mundo em outras situações, né? Vamos ter emprego, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Vence o mundo no sentido de que você pode vencer as coisas que vêm, que são pecado, que são do mundo. Ou seja, você pode guardar os mandamentos de Deus. Como que nós vencemos? A nossa fé. A vitória é garantida pela fé. João 14:23 diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos morada nele. Essa ideia, né, de viver junto com o Senhor. Mais uma vez aparece João 14, que nós já citamos, né, sem ler, o Consolador. João 14:25-27. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós vencemos o mundo quando nós buscamos a Deus, e nós temos paz. Não a paz que o mundo promete dar, não os prazeres que o mundo promete dar, que o mundo oferece, mas a paz de Deus. Então nós podemos sim, irmãos, enfrentar as batalhas diárias, crendo em Jesus, seguindo até Jesus, não nos conformando, mas buscando transformação. Há muita gente se conformando, como eu dei o exemplo lá das trans, de cantores, de pessoas que estão mais em exposição, né? E nós estamos vendo isso. Mas há muita gente em igrejas que estão se lotando, e as pessoas estão conformadas com este século, amam o mundo e acham que podem assim também amar a Deus. Nós precisamos tomar atitude. Precisamos buscar, seguir o caminho de Deus. Aqui, irmãos, tem uma parte grande do capítulo 5, que é uma parada relacionada a essa ideia de crer em Cristo, porque toda a base que nós temos aqui é de crer em Cristo. E como eles não criam em Cristo, ou seja, havia a influência dos gnósticos em não crer Cristo como Deus, ele volta a esse assunto, né? Que é um dos 3 pontos da mensagem de sempre, né, de todas as mensagens, falando da questão doutrinária, né, essa questão doutrinária, a questão moral e a questão de relacionamento. Então, ele vai aqui de 6 a 10 falar sobre isso. Primeiro ele começa a expondo que Jesus veio em carne, veio em água, em sangue. A água é a ideia de ele ser homem, foi batizado, e em sangue a ideia da cruz. E nós vamos então passando aqui. A conclusão que ele chega no 11:12 é exatamente essa ideia de que quem não crê em Jesus como Deus está equivocado e não tem a salvação. Olha o versículo 11:12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quando ele fala ter o Filho, é exatamente crer, aquilo que ele estava falando anteriormente, crer que Jesus é o homem, que Jesus é Deus, que Jesus não é criatura, mas que Jesus é eterno. E tudo isso ele está falando para confirmar, né, nessa ideia de que você só pode crer, só pode vencer o mundo se você crer em Jesus. A partir, então, do versículo 14, ele fala sobre a oração. Mas a oração está no mesmo contexto de vencer o mundo. Podemos vencer o mundo porque o Espírito Santo está em nós. Podemos vencer o mundo através da oração. Versículo 14, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Repare, irmãos, que aqui fica bem claro, né? Se pedir segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus?
é a santificação. Principalmente nesse contexto, a vontade de Deus é que nós estejamos amando os nossos irmãos, guardando os mandamentos. A vontade de Deus é que nós possamos vencer o mundo, e essa deve ser a nossa principal oração. E ele continua dizendo aqui, versículo 16: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, e aos que não pecaram para a morte. Então ele vai expressar, aqueles que não creem em Jesus pecaram para a morte, ou seja, eles estão negando o único fundamento da vida, da salvação. Esse é o pecado para a morte. Então não é nenhum outro. O pecado para a morte é negar o Senhor Jesus, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses estão perdidos. Mas aqueles que não pecaram para a morte, ou seja, aqueles que estão em Jesus Cristo, creem em Jesus, podemos orar para que eles vençam o mundo. E é isso que ele continua dizendo no versículo 17: toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Interessante a ideia de o maligno não lhe toca. O que é nascido de Deus não vive pecando, porque esse tem a sua oração respondida. O que significa o maligno não lhe toca? Não acontece nada de mal com ele? Não, ele não é escravo. Ele não toca no sentido de atingi-lo, de o manter como escravo. O mundo, sim, incrédulo, está sob o poder do maligno. Ele é fantoche do maligno, mas o cristão vive debaixo da graça e do poder de Deus, tem a salvação. Sabemos, irmãos, o que nós sabemos? Sabemos que somos família de Deus. Sabemos que nós podemos e devemos amar ao nosso irmão, porque assim nós vamos agradar ao nosso Pai. E para agradar o nosso Pai, além de amar o nosso irmão, nós devemos guardar os mandamentos. Sabemos que devemos guardar os mandamentos de Deus, mas também devemos saber que nós já somos vitoriosos, vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que o maligno não nos toca, no sentido de que nós podemos sim guardar e seguir no caminho do Senhor. Essa mensagem, irmãos, como as demais, todas chamam muita atenção, para que nós possamos viver mais firmados naquilo que não se vê, nas coisas eternas, irmãos, e que nós nunca estejamos perdendo de vista aquilo que é verdade, sendo influenciados pelas coisas que são ensinadas nesse mundo dia a dia, como nós lemos no capítulo 4, versículo 1: não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus. É uma tarefa diária. Não deis créditos a qualquer coisa, a qualquer desejo, a qualquer pessoa, mas antes prove, experimente, segundo a palavra de Deus, se procede de Deus, e sim, siga no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Então que nós possamos ler esse texto mais vezes, confirmando assim: o que vai te abençoar não é a certeza que você tem um dinheiro guardado no banco, não é a certeza que você tem um emprego, não é a certeza que você vai fazer determinada coisa amanhã, porque até mesmo essas certezas nossas caem por terra. Você acha que tem dinheiro no banco, amanhã o banco sumiu, Você acha que tem vida, amanhã ela não está mais aí. Então, que a gente possa firmar a nossa vida, os nossos pés em um alicerce sólido, tendo sempre essa convicção: eu sou família de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho meus irmãos,
E Deus vai me fortalecer para que eu possa amar a Deus e possa amar os meus irmãos. Eu vivo e devo obedecer a Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aquele que o nega, aquele que o abandona, aqui diz o texto, se fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus? Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar algumas mensagens nessa passagem, ó Deus, de 1 João. Que o Senhor Deus fale ao nosso coração, ó Deus, nos dando flashes, lembranças, ó Deus, durante o dia, durante a noite, de palavras tão importantes, tão simples, ó Deus, que falam no nosso coração. Possamos repeti-las, que possamos ter a nossa vida baseada nessas certezas. Palavras como o maligno não me toca, palavras como guarde os mandamentos, ame a seu próximo, palavras tantas, ó Deus, que essas ocupem, seja isso que ocupe o nosso pensamento, seja isso que ocupe o nosso coração, ó Deus. Afaste de nós toda a mágoa, toda a dor, todas as coisas que não devem ficar ocupando, ó Pai, a nossa mente, a nossa vida. Nos faça mais firmes, certos, ó Deus, baseados na Tua palavra, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.